As parábolas. Devemos ter clareza sobre alguns pontos, que ninguém pode explicar a Deus, porque ele não é alguma coisa. Conhecemos Deus porque ele é alguém, ele é um ser. E não podemos conhecê-lo através do intelecto ou do raciocínio, só podemos conhecê-lo através do Espírito. O Espírito Santo coloca a semente em nós, que é a palavra, e se somos terra boa, estamos predispostos a ouvi-la, a recebê-la, começamos a aprofundar nosso relacionamento com ele. É o Espírito Santo que nos faz conhecer tudo sobre o Pai e o Senhor Jesus Cristo. No Apocalipse vemos uma série de sinais, metáforas que representam algo ou alguém, difíceis de entender, a menos que o Espírito nulo revele. Se não entendemos algo na Bíblia, vamos orar e pedir a Deus por revelação, e no tempo dele, ele nos dará. Em Mateus 16, Jesus disse aos fariseus para tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. Eles pensavam que era porque eles não traziam pão, porque eles entenderam isso literalmente, mas Jesus estava falando do princípio do fermento, que é transformar toda a massa, e é por isso que em outra ocasião, ele comparou o fermento com o reino dos céus. Então essa propriedade de transformação da levedura se aplica a algo bom ou ruim. Bem, o evangelho transformador é entendido como um processo, um tempo de reação, de edificação, que acontece passo a passo. Ruim, doutrinas de homens, fariseus e outros, o engano, que é uma grande porcentagem de verdade com pequenas gotas de mentira, já contamina a massa total, a envenena. Mas o interessante sobre essa passagem sobre os discípulos, é que às vezes a tomamos literalmente quando se trata de uma parábola, que é uma comparação para melhor compreensão. E o outro caso é quando fazemos algo que é simplesmente metafórico, e está em um sentido literal. Um exemplo é quando dizem que uma montanha foi lançada ao mar em chamas, o que supostamente representa um reino, porque montanha significa reino, e quando ela for lançada, esse reino cairá. Mas isso é literal porque afetará 1/3 dos animais marinhos e 1/3 dos navios. Quando Jesus fala do arrevoles, que são nuvens avermelhadas, não é sinal do fim dos tempos, sempre tem aquele céu avermelhado, e quando for noite o tempo estará bom, mas se for manhã e estiver nublado, haverá uma tempestade. Ele usou esse exemplo porque é muito simples distinguir esses sinais, e os fariseus não viam, porque não queriam que este era o tempo do Messias. Quanto ao arrebatamento, não sabemos em que data será, não há sinais desse evento, ele pode realmente acontecer a qualquer momento, e não devemos ficar ansiosos por isso. Não é como se na última hora tivéssemos que fazer algo como um ritual, caso contrário não seríamos arrebatados. Se já confessamos que Jesus Cristo é nosso Senhor, não apenas com os lábios, tenhamos fé, apresentemo-nos diante dele como somos. Se passamos por dificuldades, é ele quem nos ajuda, mas também temos que fazer a nossa parte, um esforço como uma maratona, um caminho a seguir, corremos, andamos, descansamos, nos machucamos, somos fortalecidos, curados. O importante da maratona é chegar à linha de chegada, não quanto tempo levamos. Sobre o sinal de Jonas, não há mistério. Jesus disse que estava se referindo aos 3 dias que Jonas passou no ventre do peixe. Então Jesus ficou 3 dias no ventre da terra, e ele destacou o arrependimento dos ninivitas, que era o que faltava aos fariseus. Outro versículo que é usado em sentido metafórico, e que Jesus já está explicando, é quando diz que assim como nos tempos de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. A comparação desses dois eventos é o fator surpresa. Ele explica dizendo que eles continuarão celebrando, ignorando os sinais. Que no caso era um homem construindo uma arca enorme, e eles foram surpreendidos pelo dilúvio, que foi impressionantemente rápido, águas de baixo, do abismo, águas de cima, do céu, e a porta da arca já estava fechada. Devemos pedir ao Espírito Santo que nos dê entendimento, que abra nossas mentes, para ver o que está acontecendo ao nosso redor. Podemos ver o que está acontecendo, notícias alarmantes ao redor do mundo, mas não devemos nos preocupar, devemos estar atentos, e acima de tudo confiar em nosso Senhor Jesus Cristo, nossa rocha. Sinais que nos mostram que estamos próximos do fim. O mundo parou, algo histórico, economias mundiais falidas, ou quase falidas, guerras que mesmo sendo entre 2 países, são 2 lados do mundo, Oriente contra Ocidente, tecnologia pronta para controlar quem compra e quem vende, tecnologia para rastrear e encontrar já existe, existem vários acordos entre os países. Primeiro, haverá uma elite de líderes no comando, e deles virá o anticristo que confirmará um pacto com muitos. Essas dicas não provam que estamos próximos dos eventos finais, mas não sabemos a data do arrebatamento.